Boa noite a todos. Aqui estamos mais uma vez, reunidos em nome de Deus e de Jesus para a nossa palestra desta noite. Iniciando sempre com uma prece, muita gratidão a Deus por essa oportunidade. Muito importante sempre a leitura do Evangelho, o estudo das obras básicas, a prece, tudo isso nos fortalece, alimenta a nossa alma. Precisamos buscar o equilíbrio, a paz em nossos corações, a esperança de viver. Então, nesse momento, Senhor, é isso que pedimos: força, coragem, paciência para superar as dificuldades que a vida nos apresenta. Sabemos que tudo tem uma razão de ser, tem um aprendizado, que saibamos enxergar as oportunidades, olhando sempre o lado bom que nos traz essas situações, essas vivências, o ensinamento que encerra tudo isso. Que tenhamos confiança e tendo a certeza que estamos sendo amparados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Sempre iniciando as nossas palestras com o Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. E hoje vamos ver mais uma vez o último capítulo do Evangelho, que é o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Nesse capítulo, Kardec coloca vários exemplos de preces e a explicação do porquê delas. É muito interessante, não para que a gente decore essas preces, né? Mas para que elas sirvam de exemplo, porque as pessoas costumam perguntar, mas o que eu falo na prece? O que eu posso pedir? E aqui nós vemos, né? Tem prece pelos espíritos endurecidos, pelos doentes e obsedados, por um criminoso, por aqueles que amamos, quando alguém desencarna, e eles dão exemplo para que a gente leia e veja que é um diálogo com Deus. A prece nós temos que dizer palavras que saem do nosso coração, né? Não é nada decorado. Existem preces como o Pai Nosso, que é a única que praticamente nós usamos, né, no centro espírita, que nos foi ensinada por Jesus, e por isso que nós sabemos ela de cor, utilizamos, porque as palavras ali encerram tudo aquilo que nós precisamos, né? Mas a prece é um momento em que você conversa com Deus, com Jesus, com os espíritos benfeitores, com aqueles que você se sentir bem, né? É um diálogo íntimo. Nós vamos ler o item que eles falam sobre o item 5, preces pelos doentes e os obsedados. O item 81, justamente onde eles vão falar dos obsedados. A obsessão
é a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência de ordem moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Então, isso aqui está colocado no Evangelho. Por isso que é muito importante lermos o livro todo, né? Muita gente não leu o início, não leu o final, mas você veja a importância desse capítulo. Ele dá o exemplo das preces, mas ele coloca também o significado das situações, né? Vejam, os maus espíritos pululam ao redor da terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos que a humanidade suporta nesse mundo. A obsessão, como as doenças e como todas as atribulações da vida, deve ser considerada, pois, como uma prova ou uma expiação, e aceita nessa condição. Então, essas influências que a grande maioria de nós sofremos fazem parte do nosso resgate, do nosso passado, daquilo que temos que consertar. Então, por isso que a grande maioria sofre essas influências de espíritos aos quais temos uma ligação. Geralmente, são espíritos aos quais nós prejudicamos, foram até nossos grandes amigos, mas de alguma maneira nós os ferimos, eles não nos perdoaram, nos perseguem. Então a doutrina espírita deixa bem claro que não há vítimas. Se estamos sofrendo alguma influência porque nós atraímos esses espíritos, e tudo tem uma razão de ser, né? Então, eles colocam, né, em geral, que a obsessão é quase sempre a ação vingativa de um espírito. E, na maioria das vezes, tem sua origem nas relações do obsedado com o obsessor em existência anterior. Então, isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nos casos de obsessão grave, o obsedado está como envolvido e impregnado por um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É necessário livrá-lo desse fluido. Mas um mau fluido não pode ser repelido por outro da mesma espécie, né? Então, ele necessita de ajuda. Por isso é tão importante conduzir aquele que está em um processo de envolvimento para receber o auxílio em uma casa espírita, né? Tem que acontecer todo um esclarecimento, tanto do obsediado como do obsessor. Nós temos que agir com carinho, mas com inteligência, para poder ter uma ajuda realmente efetiva, né? E, claro, se torna, como ele coloca aqui, tudo mais fácil quando o obsediado, compreendendo a sua situação, ele se coloca à disposição para receber essa ajuda, se ele faz a prece, se ele estuda o Evangelho, né? Tudo isso vai ser de grande importância. Então, vamos falar mais um pouquinho, completando o que está aqui no Evangelho, o que é a obsessão. São colocações até da Sueli Caldas Schubert, uma grande estudiosa da doutrina que desencarnou recentemente. A obsessão é a ação persistente, ela repete o que está
no evangelho que acabamos de ler, né? Que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Se nós formos procurar o significado da obsessão no dicionário, nós vamos encontrar ali impertinência, perseguição, preocupação com determinada ideia que domina doentiamente o espírito. Ideia fixa. É isso que nós vamos encontrar. E vulgarmente a palavra obsessão é usada justamente para significar uma ideia fixa em alguma coisa, gerando um estado mental doentio. E mais uma vez, ela nos lembra, que a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau, que exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsediado manteve com o obsessor em precedente existência. Então é aquilo, nós temos uma ligação com esse espírito. Devido às nossas imperfeições morais, atraímos espíritos nessa condição. Podem ser que sejam da ligação de um passado, ou pode ser, infelizmente, as nossas atitudes atuais que atraem e se iniciam processos, né? Nós podemos lembrar nesse momento da pergunta, questão 459 do Livro dos Espíritos, né? Que justamente fala sobre as influências espirituais. A pergunta é a seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta clara e objetiva dos espíritos foi: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, essa resposta, né, demonstra que, na maioria das vezes, estamos todos nós encarnados agindo sobre a influência de entidades espirituais que se afinam com o nosso modo de pensar e de ser, né, nas faixas vibratórias que respiramos. Então, os processos obsessivos são influências negativas e acontecem pelo pensamento, né, sugestões de espíritos inferiores e que vão causando várias sensações ruins. Como que a gente vai combater tudo isso? Buscando leituras edificantes, a oração, a prece sincera, desenvolvendo a nossa fé, buscando a Deus, sentindo a presença de Deus, porque nós que temos que nos fortalecer, né? Fazer com que a nossa sintonia esteja em equilíbrio, mais iluminada, para que não tenhamos campo magnético para que esses espíritos inferiores atuem sobre nós. E, ao mesmo tempo, nós também vamos ajudá-los quando nos melhoramos, né? Buscamos a Deus, fazemos a prece, estudamos o Evangelho, vamos até uma casa espírita como a nossa, buscar ajuda, estamos nos fortalecendo. Aí começa um trabalho para entrarmos numa sintonia mais positiva, equilibrada, e ajudamos os espíritos que estão nos influenciando, porque eles nos acompanham, eles também vão receber ajuda, né? Por isso que é tão importante a decisão de buscar esse tratamento.
temos que lembrar que vivemos em permanente sintonia com as pessoas que nos rodeiam, né? E recebemos influenciações através de ideias e também nós influenciamos. Então, essa troca existe, né? Somos espíritos. Podemos até estar obsidiando alguém, mesmo encarnados. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com os pensamentos, porque são através deles que a comunicação acontece. E lembrar, né, de que os habitantes do mundo espiritual são seres humanos desencarnados e eles continuam do jeito que estavam aqui, né? O desencarne não muda ninguém. Você retorna ao plano espiritual do mesmo jeito que você estava encarnado. Então, nós vamos encontrar desde a atuação benéfica de benfeitores e amigos espirituais que buscam encaminhar-nos para o bem, até os familiares que, vencendo o túmulo, desejam prosseguir, gerindo os membros do seu clã familiar, mas também tem aqueles outros a quem prejudicamos, com atos de maior ou menor gravidade, nesta ou em anteriores reencarnações, e que nos procuram no tempo e no espaço para cobrar a dívida que contraímos, né? Então é isso que acontece. As pessoas perguntam, mas por que esse espírito está me influenciando? Eu não fiz nada, né? Muitas vezes nessa vida eu faço tudo certinho, mas e o nosso passado, né? É isso que a doutrina deixa muito clara, não somos vítimas, há uma razão de ser. Então vamos tentar buscar o auxílio. O que se está acontecendo é porque esse espírito, ele não nos perdoou por alguma razão. Então vamos buscar o caminho do Evangelho e mudar essa situação, né? Buscar uma onda mental mais equilibrada. E aí vamos, com certeza, estar nos ajudando e ajudando esses espíritos que, por alguma razão, estão nos influenciando, né? Sabemos que a nossa vontade é livre de aceitar ou não essas influenciações. A decisão é sempre nossa responsabilidade individual. Então é muito importante nós meditarmos a respeito, né, desse assunto, observar quanto somos influenciáveis, quão fracos e vacilantes somos. O Espiritismo aí está, né, levantando o véu de todos esses mistérios. Ele nos traz a explicação clara. E através de todo esse conhecimento, do intercâmbio, que sofremos influência, sim, do plano espiritual negativo, tudo isso nos dá condição de vencer os erros e, sobretudo, de nos preservarmos de novas quedas. Então estejamos atentos, com muita gratidão a Deus pela oportunidade que essa doutrina espírita nos proporciona, né? Para que a gente faça as escolhas conscientes e que Jesus, na sua infinita bondade, nos fortaleça a cada dia. Vocês continuarão com a segunda palestra desta noite. Uma boa noite a todos. Olá, como estão todos? Então, mais uma vez nós estamos aqui nos reunindo
na busca de compartilhar esses ensinamentos, buscando o aprendizado tão importante em nossos caminhos. Então vamos dar início à nossa reunião, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui neste momento, pedindo proteção e o amparo, que tenhamos os olhos de ver, os ouvidos de ouvir a estes ensinamentos que vêm a nós pela vontade de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa. Assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações e em novos erros. E livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, hoje como nosso tema, eu trouxe aqui uma passagem do Livro dos Espíritos, do capítulo 4, Pluralidade das Existências, item 1 da reencarnação, que fala sobre a questão da reencarnação, a importância da reencarnação, né, que nós estudamos aí pela doutrina espírita, né, que nós encarnamos, desencarnamos e voltamos a reencarnar, né? Então uma reencarnação seria uma nova oportunidade que Deus nos concede para que a gente possa, através de novas experiências, dentro do nosso quadro de necessidades, buscar ali os aprendizados que necessitamos, né? Dentro de um amparo da espiritualidade, uma programação, né? Cada um de nós tem essa programação e nós trazemos necessidades, né? Reencarnatórias, né? Em uma reencarnação, tá? Então, numa encarnação passada, eu tinha uma situação a ver ali com uma determinada pessoa, enfim. E aí, de alguma forma, aquilo não aconteceu, essa aproximação, tá? E aí, em uma nova encarnação, teremos ali dentro de uma programação essa necessidade, né? Então, por isso que muitas vezes encarnamos dentro de um ciclo familiar, né? Junto de espíritos que temos uma afeição, né? Uma simpatia, ou então outros que temos que nos reaproximarmos, reconquistarmos essa simpatia, tá? Por isso que muitas situações que acontecem conosco achamos que são difíceis ali o convívio, e realmente são, né? Porque há uma necessidade ali, né? De uma reaproximação, de uma nova conquista, né? Tanto para nós quanto para aquele que caminha junto de nós, né? E isso dentro de uma programação da nossa família, do nosso trabalho, aquelas pessoas que convivem conosco, né? Então tudo é feito ali para que a gente possa aprender uns com os outros, né? Então essa é a oportunidade que Deus nos concede, aprendermos uns com os outros. Então por isso que é muito importante essa encarnação, né? Que nós estamos passando. E tudo que acontece ali em volta de nós, né? Nós sempre podemos melhorar, sempre podemos trabalhar pelas melhorias ao nosso redor, tá? Não é que uma coisa, algumas situações estão acontecendo ali de um jeito que não estão me agradando, que eu simplesmente tenho que achar que eu tenho que sofrer, eu tenho que passar por tudo aquilo sem tomar uma iniciativa, muito pelo contrário, tá? Eu tenho que sim fazer minha parte, né? Me dedicar, enfim, fazer aquilo que me convém, tá? Para que a gente possa realmente estar trabalhando por essas melhorias e não simplesmente aceitar a situação sem tentar uma melhoria, né? É isso que nos cabe. E quando a gente trabalha por essas melhorias, né? Por essas situações que a vida vem a nos oferecer, né? E nos lembramos de uma prece, nos lembramos dos estudos, nos lembramos de todo o amparo que nós recebemos, com certeza iremos ali conseguir, tá? Lógico que cada um de nós tem um tempo, mas com certeza você sabe no seu íntimo, nós sentimos no nosso íntimo que temos uma força, né, para conseguirmos seguir nossa caminhada adiante. Por isso que a reencarnação, ela é algo muito importante, porque ela nos possibilita essas oportunidades, tá? É uma oportunidade que Deus nos concedeu de estarmos encarnados, vivendo essa vida aqui material também, tá?
superando as situações, enfim, trabalhando por aquilo que nós achamos que devemos trabalhar e que vá ali nos trazer uma satisfação íntima. Tá? Então, a doutrina espírita, ela traz essa reflexão nas nossas vidas, sempre com conteúdo, sempre com esse amparo do esclarecimento, né? Que é muito importante esse esclarecimento para nós, né? O esclarecimento, ele vai te possibilitar dar novos passos, seguir adiante, confiar e saber que nada é por acaso, tá? Então, saber da reencarnação é muito importante para cada um de nós, tá? Então, a doutrina espírita é um convite que nos é feito ao esclarecimento, onde todos os assuntos ali que nos são pertinentes, né? Tem ali uma resposta, tem ali um esclarecimento sobre, tá? E isso vai fazer com que tenhamos forças de seguir novos passos. Tudo bem, pessoal? Então vamos seguir aqui com algumas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta na pergunta 166. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se, submetendo-se à prova de uma nova existência, tá? Então, sabemos que trazemos muitas situações ali que precisam ser revistas na nossa caminhada, né? E sabemos que em uma só encarnação, né? Por mais aí que para nós pareça um longo tempo, é apenas um pouco, né? Apenas um pequeno tempo perto das encarnações que já tivemos e das que teremos, tá? Então, por isso que as situações ali, as programações a cada um de nós, elas nos são postas dentro das possibilidades que trazemos para conseguir superá-las, tá? Mesmo que não consigamos buscar os resultados, enfim, que as coisas não caminhem como nós queremos, enfim, teremos oportunidade de rever essa situação, né? Recomeçaremos em uma nova existência, tá? Mas o importante é a gente fazer tudo que a gente puder hoje, né? A dedicação, nosso trabalho, nosso querer, tá? Mas sempre haverá esperança e renovação. Então é isso que ele fala. Se nós não atingirmos, né? A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, em uma encarnação é impossível atingirmos essa perfeição, porque temos muitas situações ali que precisam ser trabalhadas e Deus, se trouxesse ali em apenas uma encarnação, passarmos por tudo que precisamos, com certeza precisaríamos de uns 300 anos para ficarmos aqui e nós sabemos que não é assim que funciona, tá? Então, Deus concede ali pouco a pouco que possamos passar pelas situações tendo condições de vencer, tá? Mas nunca as coisas estão perdidas ou haverá desesperança ou castigos e punições, tá? Haverá sim a nossa vontade e o nosso querer, mas poderemos recomeçar. Pergunta 166A. Como ela realiza essa nova existência pela sua transformação moral como espírito? Ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Então é muito importante o espírito estar aqui. É muito importante nós estarmos aqui encarnados, porque é como eu falei, dentro de uma programação, né, que todos nós temos, seja no nosso ciclo familiar, no nosso ciclo social, enfim, as pessoas que estão à nossa volta ali, tudo tem um porquê, tá? Então Deus traz essas situações às nossas vidas dentro de uma necessidade, seja por uma afinidade de aproximação, ou então algo que nós precisamos trabalhar, rever nos nossos sentimentos ou em relação ao próximo, tá? Mas por isso que é muito importante a vida corpórea. Então, por mais difícil que possa parecer as situações que nós estejamos passando, vamos agradecer a Deus, tá? Porque com certeza lá na frente veremos, né, o resultado de nossos esforços e veremos que tudo que nós estamos passando não foi por acaso e principalmente que temos condições de superá-las. 166B. A alma tem muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem ao contrário,
querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Então, temos muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências, tá? É como eu falei, passar por tudo aquilo que nós precisamos dentro de uma programação feita ali com muito amor, muito carinho para nós de uma vez, com certeza não seria o tempo suficiente. Precisaríamos de muito mais tempo e não teríamos condições totais. Então, tudo é feito ali aos poucos, dentro das nossas condições. Então, por isso que temos muitas encarnações, tá? E elas são importantíssimas. Mas devemos nos preocupar com o que nós somos hoje. E não pensar muito, mas o que será que eu fui? Como será que eu vivi em uma encarnação passada? Não, devemos pensar que hoje nós somos o melhor do que já trazemos ao longo de tantas experiências que tivemos. E sempre com possibilidades de melhoria, tá? Sempre, sempre. Esperança e renovação sempre está presente em cada um de nós em nossos caminhos. 166C. Parece resultar desse princípio que após ter deixado o corpo, a alma toma outro, tá? Então, ao terminar uma encarnação, partindo desse princípio das encarnações, que após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Sim, né? Temos programações, né? Como eu falei. Então, nós temos uma necessidade de estarmos inseridos num determinado país, de estarmos ali, tendo aquelas pessoas ao nosso redor, de o nosso corpo ser de uma forma ou de outra, trazendo ali as suas características físicas. Então, tudo isso é uma necessidade. Ao terminarmos essa encarnação, nós teremos ali no plano espiritual um trabalho ali, um novo recomeçar, né? Analisando tudo o que se passou, nos preparando para uma nova encarnação e com um novo corpo dentro de novas necessidades, tá? Então, por isso que a cada encarnação nós tomamos um corpo diferente, mas a nossa essência, o nosso espírito é o mesmo, tá? Mas o nosso envoltório físico, que é o nosso corpo material, ele muda dentro das nossas necessidades. Então, eu posso ter necessidade vindo com um corpo masculino ou com um corpo feminino, porque o espírito, ele vive ali do amor, ele é assexuado, vamos dizer assim, tá? Então, o que importa para nós seria a questão da encarnação, ok, pessoal? Então, Kardec, ele explica muito sobre essa questão também, tá? Que nosso espírito, né, dentro das perguntas que são feitas ali a esses espíritos, né, no livro aqui dos espíritos, que nós podemos encarnar como homens, como mulheres, dentro das nossas necessidades, mas sempre com uma programação especial, tá? Então, vamos continuar aqui, ok? Pergunta 167. Qual é a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, qual a finalidade da reencarnação? Expiação. Quando dizemos expiação, ou seja, passamos por situações que já vivenciamos, ali como uma prova, como um aprendizado, né? Para que possamos melhorar. E todos nós passando e tendo essas experiências, nós vamos trazer uma bagagem, né? Uma bagagem espiritual que estará sempre conosco, né? De vitórias, de conquistas, ou então de situações que não pudemos passar, que irão requerer ali um tempo, um preparo maior da nossa parte, e no momento certo passaremos novamente, tá? Então tudo é feito ali com preparo. E, consequentemente, vivenciando e tendo essas experiências, né? Nós vamos adquirindo uma bagagem espiritual, nós vamos trabalhando os nossos sentimentos, buscando o equilíbrio desses sentimentos e com certeza o planeta ele vai sendo transformado também, porque os seus habitantes passam por esse processo, tá? Todos nós sabemos que a Terra
ela está ali num processo de provas e expiações, né? Onde nós acompanhamos muitas situações, por vezes ali difíceis, né? Onde espíritos estão tendo ali todos a mesma oportunidade de poder buscar essas melhorias, né? De poder ter oportunidades de se reequilibrarem para que possam caminhar em novas necessidades, mas superando aquelas que têm como objetivo ali, através da reencarnação, a superação, tá? Então, por isso que acompanhamos muitas situações nesse momento atual e por vezes muito difíceis. Mas estejamos certos que o amparo, que Deus está no comando e que jamais nos faltará ali a força e a coragem para seguir adiante, tá bom? Então, vamos sempre guardar essa certeza de que tudo está dentro de uma programação e que nada está fora de controle, tá? Deus, nosso Pai, Ele está no controle de todas as situações, ok? Então, pergunta 168. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? Então, eu tenho um número certo de encarnações que cada um de nós deve vivenciar, né? Então, vamos ver aqui. A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais de provas da vida corpórea. Então, as situações se direcionam pelas nossas escolhas, né? Então, eu posso aproveitar uma encarnação, trabalhar as situações que eu preciso, seja no sentimento, ações, atitudes, adquirir um conhecimento. E aí eu vou conseguir pular determinadas encarnações onde eu necessitaria vir ali com outras necessidades, porque eu já estou fazendo a minha parte, tá? Então, esse número certo de encarnações não há, porque cada um de nós, dentro das nossas escolhas, porque temos todos o livre-arbítrio, podemos fazer com que sejam sejam menos encarnações ou então mais encarnações para que a gente realmente tire os aprendizados que precisamos. Depende de cada um de nós, mas volto a repetir. Mesmo assim, necessitamos de um determinado tempo, muitas vezes longo, dentro dessas encarnações, né? Para que a gente possa realmente trabalhar tudo aquilo que nós precisamos. Seja no campo moral, seja no campo do conhecimento científico, o conhecimento material, tá? Então todos nós temos necessidades. Então, ora podemos ter uma encarnação mais voltada para a questão espiritual, ora podemos ter uma encarnação mais voltada para as questões científicas, para o meu aprendizado, tá? Então, tudo é feito para nós ali da melhor forma e temos que passar por essas experiências. Pergunta 169. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos em geral? Não, aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas porque o progresso é quase infinito. Então é o que nós falamos, tá? Então, haverá sempre o que aprender? Sim, sempre haverá o que precisamos aprender. E esse é o nosso papel, de nos colocarmos como aprendizes, que somos todos, né? Estamos tendo essa oportunidade de poder dar os primeiros passos na doutrina, ou poder saber sobre o Evangelho de Jesus, que é muito importante, né? Esses ensinamentos de Jesus que nos trazem ali passos, né? Que nos trazem ali caminhos para que possamos seguir dentro daquilo que nós aprendemos aqui hoje nesse capítulo, da importância das reencarnações, né? Então Jesus, ele encarnou, esteve aqui conosco para plantar sementes de amor e deixar esses caminhos em nossos corações, tá? Então vamos nos colocar sempre como aprendizes, né? Buscando esse conhecimento e com certeza sempre haverá o que nós buscarmos, trabalharmos e fazendo. Seja aqui encarnados ou no plano espiritual, na erraticidade, que é o nosso verdadeiro lar, mas sempre haverá aquilo que teremos que fazer a nossa parte e com certeza nós sentiremos isso mais intensamente em nossos corações, a questão da caridade, do amor, né? E tendo esse sentimento conosco, a gente vai ter força para trabalhar aquilo que precisamos dentro dessas programações de encarnação. Então vamos lá.
Pergunta 170. Em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Tá, então o espírito conseguiu passar por todas as encarnações, trabalhou aquilo que ele precisava, aprendeu o que ele precisava. E o que acontece depois? E aí o espírito responde: espírito bem-aventurado, o espírito puro, ou seja, um espírito que já percorreu toda essa escala evolutiva através das encarnações, vivendo as oportunidades que nós estamos vivendo, trabalhando, buscando interiorizar esses ensinamentos, procurar se esforçar e fazer a nossa parte, nós chegaremos nessa condição, tá? Lembrando que as oportunidades, elas são dadas a todos nós da mesma maneira, tá? Todos nós temos essa oportunidade, todos nós temos o amparo, todos nós, antes de reencarnarmos, tivemos essa programação para que a gente possa viver aqui, viver e vencer dentro das nossas possibilidades. O Evangelho é nosso aliado, os livros dos Espíritos e todas as obras de Kardec que trazem ali aquilo que jamais há de se perder, que é o conhecimento. E esse conhecimento estará conosco sempre, onde quer que estivermos e quando precisarmos. Tá bom, pessoal? Então, fica aí uma reflexão sobre a importância das encarnações, tá? Saber que todos nós somos espíritos eternos, vivendo ali um quadro de necessidades, tá? E oportunidades, mas com o bem, mas com algo de bom, uma construção boa e saudável para cada um de nós, em nossas vidas. Então vamos refletir e olhar ao nosso redor, né? As coisas que acontecem e veremos que sempre haverá o que fazermos, sempre haverá coisas boas também acontecendo e não somente coisas ruins. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então vamos refletir muito sobre esse caminho que Jesus nos mostra, né? Esse caminho que Jesus nos deixou, que é o amor. Por mais distante que esteja, mas podemos ali aprender sobre esse sentimento sublime que nos guia ao longo de tantas encarnações. Então vamos finalizar aqui a nossa reunião. Então, agradecer a Deus, agradecer a Jesus e aos bons espíritos, amigos queridos, que nos trouxeram esse auxílio, que estão sempre dispostos a nos amparar e fortalecer em nossos caminhos, pedindo a proteção e o amparo. Que tenhamos força e coragem para seguirmos adiante. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Fiquem com Deus. Uma ótima semana.